Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras entrou em campo para encarar Cruzeiro em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão Betano e acabou perdendo por 2-1. A resultado negativo no Mineirão custou a liderança para o Verdão, que agora está na 4ª colocação, com 22 pontos conquistados, atrás de Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Entretanto, a torcida palestrina demonstrou toda a sua insatisfação com a postura de Abel Ferreira, tanto na insistência nas escalações, como também nas constantes explosões do treinador, que mais uma vez foi advertido com cartão amarelo. Contudo, a irritação de Abel transbordou na partida contra a equipe mineira. Fora dos gramados, o comandante palestrino acabou se desentendendo com um jornalista, que o questionou sobre a derrota. Abel também não deixou de lançar sua bronca ao elenco do Verdão, que praticamente perdeu a partida nos primeiros minutos de jogo, com 2 gols de Caio Jorge, o que desestruturou o time, segundo o treinador. Muito difícil dar resposta quando em 3 minutos sofre 2 gols. Concordo que o Cruzeiro marcou alto, foi competitivo, foi agressivo e foi melhor. Não tem muito o que dizer quando sofre 2 gols em 3 minutos. Condiciona muito a parte estratégica e anímica. Não é normal, mas acontece nos jogos. Somos fortes nas bolas paradas, mas não conseguimos fazer o que fosse nos outros jogos, iniciou o treinador. Devíamos e poderíamos ter entrado mais ligados no jogo mais rápido. Teve chute do Maurício e Emiliano, que passou perto. Infelizmente o gol veio mais tarde, nosso adversário foi justo vencedor. Tivemos algumas dificuldades, não conseguimos entrar no jogo mais cedo. Uma pena nosso gol não ter entrado antes, concluiu Abel Ferreira. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Eu acho que em relação ao ano passado, dos confrontos do mata-mata, tem um ponto um pouco diferente do que a gente tem desse ano, por enquanto, né? Que a gente vai ver o mata-mata depois, mas por enquanto, que é o Palmeiras contra o Flamengo e contra o Botafogo, quando jogou no Rio de Janeiro, o Palmeiras abriu mão do jogo, nos dois casos, né? Então o Botafogo fez 2, podia ter feito 3, 4, 5, o Flamengo a mesma coisa. Quando chegou em São Paulo, o Palmeiras jogou bem melhor que o Flamengo, ficou por 1 centímetro ali de não conseguir levar o jogo depois para os pênaltis. E a questão do Botafogo, acho que um pouco menos. O Palmeiras foi jogar bem mesmo os 20 minutos finais, quando já estava no abafa e ficou pela mão do Gustavo Gomes de conseguir levar para os pênaltis também essa decisão. Agora, no Brasileirão, aí sim o Palmeiras perdeu o jogo chave, que era contra o Botafogo. Aí esse eu vejo semelhanças com os jogos de agora. Com a grande diferença que o Palmeiras mudou muito o elenco. Ano passado o elenco era basicamente o mesmo. O que falta para esses jogos grandes é alguém que consiga chamar essa responsabilidade. Na teoria, o Palmeiras tem esses jogadores, na teoria. Tem Estevão, tem Vitor Roque, contratado que ainda... Só que a questão, né? O Vitor Roque é um garoto que 20 anos, voltou agora, está tentando se readaptar, a gente não sabe como é. O Estevão é altos e baixos, super marcado, não consegue render. Ontem o Kaique, lateral do Cruzeiro, estava amarelado e ganhou todos os combates com o Estevão, todos. Então falta alguém que seja regular como protagonista. A gente está falando da regularidade, do cara que consegue jogar todas as partidas. O Palmeiras, quando a gente analisa a temporada, inclusive o ano passado, você não pegava um jogador e falava, esse cara é o dono do time. É o coletivo, hoje foi o jogo do Piquerez, hoje foi o jogo do Aníbal, hoje foi o jogo... Então falta alguém que realmente seja a estrela da companhia quando o jogo coletivo não está funcionando. E ontem, o Palmeiras, acho que até é muito difícil a gente colocar esse jogo numa forma, porque ontem, em 4 minutos, estava 2-0. E esse segundo gol que a gente está vendo foi de um acaso, de um chute nas costas do jogador do Cruzeiro. A bola sobra para o Abel Kaique. Reclamou tanto desse lance, o lance não foi nas costas. Ele reclamou do primeiro da falta, do primeiro gol. Aliás, desse gol aí por causa da falta, mas foi falta. O Abel reclamou sem nenhuma razão. E aí o Palmeiras, a hora que acordou, já estava 2-0. Então esse jogo, eu não consigo nem falar, o Palmeiras errou na escalação, o Palmeiras entrou morto no jogo. E o Cruzeiro entrou numa final de Copa do Mundo, estádio lotado, sinalizador, grito. E o Caio Jorge numa fase iluminada, 2-0. Quando o Palmeiras acordou, já era tarde. Aí não teve ninguém para chamar a responsabilidade. O Palmeiras ficou mais com a bola, teve 60 e poucos % de posse, teve mais finalização, mas não adianta. Falta alguém para ser incisivo, falta alguém para chamar essa responsabilidade. De novo, na teoria, o Palmeiras tem 5, 6 nomes que poderiam. Rafael Veiga ontem estava muito mal, Maurício muito mal, Estevão foi anulado, o Flávio Lopes não conseguiu fazer nada, o Vitor Roque quando entrou não conseguiu fazer nada. Falta para esses caras também e, obviamente, falta para o Abel também um pouco mais de consciência, de não querer chegar na coletiva e falar eu tive mais posse, eu tive mais finalização, mas o que adianta? Teve mais posse, mais finalização porque o Cruzeiro fez 2-0 e fechou a casinha. Claro.
E aí não adianta, ficou lá. Ele pode parodiar o Fernando Diniz e eventualmente falar, ganhei o segundo tempo. Empatei o segundo tempo. Empatei o segundo tempo de 1-0, alguma coisa assim. O detalhe, assim, eu acho que eu penso um pouco diferente sobre protagonistas do Palmeiras. Ano passado o Estevão foi sim protagonista. Esse ano não está sendo. Mas ano passado ele foi. Ele resolveu a porção de jogos para o Palmeiras. Carregou nas costas, literalmente. O Palmeiras não foi campeão brasileiro num jogo com o Botafogo que o técnico errou tudo. Ele mexe mal no time e ali acaba de perder o jogo. Né? E um empate interessava. Um empate bastava. A mexida no segundo tempo foi... Ele destrói o time na substituição, as ações que faz. Mas o Estevão carregava o time. E no ano anterior foi o Hendrick. Um com final feliz para o Palmeiras, outro sem final feliz. Os dois meninos, em 2024, 2023, carregaram o time nas costas. Um foi embora, né? E o outro vai embora. Agora, todas as contratações têm um aval da comissão técnica. Se você pegar o time do Leonardo Jardim, ele pode falar, ninguém aqui eu aprovei. Eu cheguei depois. Ele já falou, inclusive, lá atrás, da necessidade de ajustes no elenco. Esse elenco que montou foi Alexandre Matos. O dinheiro colocado em Dudu, que já foi embora, em Gabriel, que está lá, certamente, isso aí, assim, a gente pode falar praticamente com certeza. O Leonardo Jardim falou, não, essa grana coloca aqui nesse cara, naquele cara, no outro cara, outros jogadores. Que ele pudesse aproveitar como titulares ou mais assíduos, digamos assim, e não em medalhões. Então, assim, saiu um dirigente que tinha poder e saiu do clube porque foi totalmente esvaziado depois que o dono do time percebeu que contratou um cara, entregou para ele tudo que ele quisesse fazer, estava dando tudo errado e trouxe um técnico muito bom mesmo, técnico semifinalista de Champions League. E esse cara fez o time melhorar e já apontou, aqui serve, não serve e tal. Imagina as conversas do dono do Cruzeiro, do Pedrinho, com o Leonardo Jardim. A portas fechadas, os dois conversando. O que ele não deve falar? Olha, isso aqui não vai para nada, isso aqui não vai dar, aquele ali não vai se encaixar. Agora, poderia pegar esse dia fazer isso. Ele esvaziou o Alexandre Matos, que meteu o pé e foi embora. Então, assim, esse técnico trabalha com o elenco que ele herdou. O próprio Felipe no Flamengo, ele tem jogadores que ele não pediu. É um elenco muito bom, mas agora o do Palmeiras não. Todos os jogadores que lá estão, esses contratados todos, obviamente tem o aval da comissão técnica ou não. Será que a Leila Pereira contrata sem perguntar? O Anderson Barros, eu acho que não. Alguém discorda? Eu acho que não. Todo mundo aprova. Então ele tem que se virar. O Vitor Roque, 25 milhões de euros para ser reserva. O Paulinho custou perto disso, se contarmos os 18 milhões, mais os jogadores envolvidos na negociação. 2 atletas cedidos ao Atlético Mineiro. Também vai bater perto de 20 e poucos, 25 milhões. Então você tem 2 jogadores de 50 milhões aproximadamente de euros e eles não jogam. O Pedro está voltando de lesão, o Paulinho também é a mesma situação. Mesma situação. Muito parecido até. Período de atividade longo e tal, tem que voltar aos poucos. Então, assim, agora realmente, eu acho que mais do que nunca, todo o holofote está em cima de quem? Da comissão técnica do Palmeiras. Tem que fazer o time funcionar. E com mais jogadores de qualidade, tem que oferecer repertório, outras formas de atuar. É simples assim. Lembrando, o Palmeiras não é campeão de nada nesse momento. Há muito tempo não ficava assim, desde os tempos que foi campeão paulista com o Luxemburgo. Sempre tinha um títulozinho ali para defender. Hoje não é campeão de nada. Rigorosamente nada. Com o Estevão eu concordo mesmo. Ano passado ele foi, mas em 2023 o Henrique foi titular na reta final, né? Então, foi 7 jogos. Que foi quando foi campeão. Sim, mas é que o Palmeiras já tinha construído a base para ser campeão antes da chegada do Henrique. Tanto que a discussão o ano todo foi que o Henrique não era titular. E o Abel foi muito criticado porque o Palmeiras foi eliminado da Libertadores porque o Henrique era reserva. Aí o Henrique entrou na reta final e sim, chamou a responsabilidade, foi o nome da virada, decidiu, mas em 6, 7 jogos, para você ser campeão no campeonato de pontos corridos, você precisa fazer mais do que isso. Então acho que o Palmeiras já tinha construído algo antes do Henrique. O Palmeiras não fez tanto por isso. O Botafogo fez e o Botafogo começou a pipocar. Mas o Botafogo pipocou e tinha Flamengo, Palmeiras, Bragantino, tinha um monte de gente que queria ser campeão. Mas aí na hora que o Botafogo pipoca, quem é que bota a roupa de Superman ali? É o Hendrick. Sim. Inclusive o jogo decisivo contra o Botafogo foi ele. O Hendrick que decidiu o campeonato pro Palmeiras. O time do Palmeiras não ia ser campeão de nada, ninguém ia ser o Botafogo. O Botafogo começou a pipocar. O Palmeiras ficou ali junto com os outros e quem fez... E no jogo grande o Hendrick pegou. Os jogos grandes, o garoto resolveu o campeonato. E aí tem outro erro, que é esse que você está lembrando ali. Que ele não jogava antes. Que é outro erro da comissão técnica. Ele não jogava. Muita gente reclamava que ele não jogava. Não jogava. Que ele jogou o Paulista muito mal também. Ali, a comissão técnica não soube usar o seu melhor jogador. Foi isso que aconteceu em 2023. Por isso o Palmeiras foi campeão, porque ainda entrou a tempo de jogar. E agora, está com ele a responsabilidade, com o treinador. Juca, queria te ouvir sobre isso, com relação ao Abel, o aproveitamento dos jogadores, se deveriam jogar mais, se não deveriam jogar menos. E, assim, quando eu falei esses jogadores mais decisivos, eu quis dizer isso que o Danilo falou, que na hora, jogadores que podem ser decisivos do Palmeiras, talvez não sejam. Pois é, né, âncora?
O Abel, depois de ter se notabilizado por dar um tapa num celular, agora dá esbarrão em cinegrafista. É feia a coisa. Não pega bem para ele. Agora, essa coisa dos jogadores decisivos não é de hoje que, quando você compara elencos do Palmeiras com seus adversários, você identifica mais jogadores decisivos nos adversários do que no Palmeiras. E mesmo assim, o Palmeiras tem feito campanhas sempre de chegar até o fim com chance de ser campeão. Se é ou não campeão no fim, é questão de detalhe. O Estevão não me parece ir embora do Palmeiras com o mesmo rótulo que foi o Hendrick, né? Em termos de decisão. Embora a mim ele dê a sensação de ser ainda mais desequilibrante do que é o Hendrick. Mas olha, eu não faria julgamentos definitivos a essa altura em relação a esse time do Palmeiras. Acho muito prematuro, por exemplo, essa frase que vai entrar para os anais da história do futebol alviverde de Danilo Lavieri. O Palmeiras não serve para jogo grande. Eu estou chocado com essa frase. Até porque o Palmeiras ganhou do Corinthians de 2-0 nesse Brasileirão, não foi? Não foi isso? No Brasileirão não teve já um derby? E o Palmeiras ganhou do Corinthians? Mas infelizmente, para a rivalidade atual, Palmeiras e Corinthians é menor do que Palmeiras e Flamengo. Mas, Arnaldo, você queria falar? Não, Fala. Isso ainda é rescaldo da grande Do decisão. histórico 27 de março. É isso. Entendi. Mas fala, Entendi a dor. Não, eu acho Ô, que... âncora. Oi, fala, Juca. Ô, âncora. Você tem sido preguiçoso em relação aos likes, né, âncora? Eu ia falar pra você, porque nossa audiência tá brutal aqui. Então você fala qual é o número de likes. Hoje você tá com os apetrechos todos aí. Então, mas você não pede. Eu tô louco para mostrar o apetrecho. Pode Faz mostrar. Favor. Por favor. Compareça você que está dando essa audiência altissonante, compareça dando o joinha também. Isso mesmo. Muito obrigado. Mas quantos? 7 mil. Tá bom, 7. Temos que correr, ó. Acabo de ouvir aqui no meu ouvido, a nossa audiência está brutal. Tá A audiência é brutal. Mas fala, não, você ia Não, falar. eu tenho, acho que 2 aspectos aí que eu queria acrescentar. O primeiro, que é essa coisa, o tal do jogador decisivo. Acho que depois do que a gente viu na Champions League, ou da temporada europeia, isso está cada vez mais sendo relativizado, certo? O jogador decisivo, cara que vai resolver e tal. Então, o menino que decidiu a Champions League, era a dúvida, vai jogar esse ou vai jogar aquele? Né? O Paris Saint-Germain se tornou campeão da Europa sem jogador decisivo. Sem Mbappé, Ele sem teve Neymar. Mbappé, Messi e Neymar. Ponto, né? O Mbappé, que foi bem no Real Madrid, hein? Fez 500 gols. Artilheiro. E ele talvez seja o melhor jogador do mundo. O Real Madrid não ganhou nada. Então, essa coisa do jogador decisivo, ele vai perdendo força no futebol. Agora, isso não quer dizer falta de jogadores bons. Quanto mais jogadores bons você tiver, hora decide o fulano, hora decide o ciclano, hora decide... Como foi o PSG, né? Como foi o Botafogo ano passado, se a gente lembrar. Ah, não, porque o Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, era a discussão, quem decidiu mais? O Savarino acabou fazendo mais gols e assistência do que os... Mas o Botafogo tinha 5 bons. Um reserva muito bom. Isso o Palmeiras tem. Todos os títulos do Palmeiras foram assim mesmo. O Palmeiras tem. Então o Palmeiras tem muito... E aí é a segunda questão. A janela, a segunda parte da temporada. Pelo que eu entendi, o Cruzeiro vai buscar mais jogadores bons que se encaixam no esquema do Leonardo Jardim para buscar o título brasileiro. Que o Cruzeiro conseguiu até a parada o que ninguém esperava. Tá no bolo. briga. E tem dinheiro para isso. O Bragantino não vai fazer isso, né? O Bragantino não vai ao mercado... Ele vai continuar tendo jogadores bons, talvez reforço e tal, e vai tentar brigar para uma vaga na Libertadores, o que já seria excepcional. Agora, o Cruzeiro, ele vai. O Flamengo, pelo que eu entendi, é a primeira vez que a gente vai observar o pós-Landim, pós-Marcos Braz, com o Boto, com o BAP,
a janela, o que o Flamengo vai fazer? Jorginho, mais alguém? E o Palmeiras, a gente não sabe. O que a gente imagina pelas declarações é que vai buscar um substituto por Estevão, não o substituto craque por Estevão. Vai buscar um jogador de lado, né, Danilo, para ter opção de velocidade e tal. Então, essa questão, eu acho que ela vai se colocar de novo, depois da parada, depois do Mundial, lembrando sempre que o Cruzeiro não tem um Mundial. Ele não tem nem a sequela positiva e nem a negativa do Mundial. Ele tem uma janela importante. Era que nem o Palmeiras. Como é que é? Opa. Não, eu não vou fazer a frase. O Cruzeiro também não tem. Perdeu para o Borussia Dortmund, lembra? Com jogadores contratados para... Isso. Só para a final, lembra daquela época lá? Isso. Não, lembra? Tratou um monte. 3 jogadores. exatamente, lembro bem disso. E perdeu para o Bayern também, né? Com o jogo de ida E perdeu para o Bayern anterior, perdeu para os alemães, né? Não tem também, mas estou dizendo, não tem a disputa. Quer dizer, Arnaldo, Não tem a disputa do Mundial de Clubes. Fala. os palestras não têm Mundial. É isso que você quis dizer, né? Vamos falar com clareza. Eu só quis dizer que o Cruzeiro não vai ter a disputa do Mundial. Sim. Entendi. Ele vai ter uma janela diferente, já sobre outro comando né? Sai o Alexandre Matos, entra uma outra situação. Eu não descarto o Cruzeiro, porque o time que o Cruzeiro montou, o time que o treinador do Cruzeiro montou, não que o Cruzeiro montou, é muito bom. O Cruzeiro vai tentar ser o Botafogo desse ano, né? Até porque o Botafogo vai vender Igor Jesus, Jair e Cuiabano, os 3 pro Nottingham Forest. A gente nem tá falando do Botafogo aqui. E deveríamos estar falando porque é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. A sinalização do Botafogo é enfraquecimento, né? Até porque o Textor tentando salvar lá a Europa e não o Botafogo, né? Como a gente fala há um tempo. Só para não deixar passar do Abel, porque o que o Abel fez foi ridículo, né? A gente teve só o print aí e piorou, porque assim, se ele tivesse feito o que fez, trombou com o câmera e depois senta e fala, tava de cabeça quente, desculpa. Não, ele piorou na explicação dele na coletiva. O cara tem que sair da minha frente. Porque assim, eu acho que ele até misturou as coisas, porque teve um jogo, eu acho que foi contra o São Paulo, quando ele foi expulso, a hora que ele sai correndo, a hora que ele vira, realmente o câmera estava próximo dele, ele tromba ali e passa. Agora, neste caso, não tem nenhuma explicação. O câmera estava na boca do túnel, que é onde, a hora que, para quem não está familiarizado, a hora que o juiz dá o apito final, o túnel, sai um monte de gente ali para fazer filmagem, para entrevistar. Pode ver que nessa imagem que a gente está vendo aí, tem 5 pessoas num lugar que cabe 2 pés ali. Tem muita gente, porque tá todo mundo saindo do túnel. E atrás ainda está abrindo o inflável. Então tá todo mundo muito espremido. Não é que o câmera está na frente do Abel, o câmera está no lugar que ele poderia estar. Exato. E o Abel sai e, não satisfeito em parar, esperar, sair por trás, ou dá licença, deixa eu passar, ele vai e dá um jogo de corpo no câmera. É isso. Assim, não faz sentido. E aí, beleza, assim, nada que tenha também, não é cadeia, não agrediu, foi um jogo de corpo, um negócio desnecessário. Mas ele piorou na coletiva. Sim. Na coletiva ele falou, o câmera tem que sair da minha frente. Ele não reconheceu que ele estava errado. Até o Neymar reconheceu que estava errado, gente. Pelo amor de Deus. Na sequência tem outro lance que o Abel tava loucão de novo na beira do campo, o Trajano. E depois ele falou que alguém tava gordo. Eu não sei quem, a gente não sabe quem é. Que isso? Olha lá, ó, tá gordo. Tá vendo? Será que era pra mim? Tá vendo ele falando? Olha, Que isso? eu primeiro quero dizer que o Dembélé mandou um grande abraço pro Arnaldo agora. Isso. Exatamente. Boa. Porque ele não citou o Dembélé nessa coisa de bom jogador até que desequilibra, né? Mas tudo bem. Eu queria meter a minha colher nos 2 gols do Cruzeiro. Diga. Se esses 2 gols em 4 minutos fossem sofridos pelo Sport, pelo Juventude, todo mundo diria, pô, olha a defesa do Sport, olha a defesa do Juventude, olha que coisa, é uma peneira. Então, assim, desestabiliza, né? O Cruzeiro é esse time, que tem essa intensidade, né? Aliás, o Léo Jardim, isso aí a gente pode elogiar também o treinador do Cruzeiro. Conseguiu botar o time com intensidade, né? Deu uma limpada no elenco, o Gabigol não joga, o Dudu foi embora. Ficou um time de molecada. Esse Matheus Pereira é um jogador razoável, né? Não é isso tudo que falam também, mas é um bom jogador. E acabou que nessa intensidade, nessa marcação-pressão, o que o Palmeiras faz com os adversários em casa e às vezes até fora de casa, de marcar, de não deixar jogar, de ter a bola. O Palmeiras não conseguia ter a bola no começo do primeiro tempo. E isso dificultou demais. O Palmeiras não consegue, né, fazer um jogo dessa forma. E acabou que hoje o Cruzeiro fez o que o Palmeiras normalmente faz
com os adversários, não conseguiu jogar no começo. Espera aí, deixa eu parar isso aqui, que tem umas coisas me atrapalhando aqui. Pronto. E aí, o Palmeiras sem a bola teve dificuldade. O Cruzeiro impôs essa dificuldade. Mas foi só também. Depois que o Palmeiras conseguiu botar essa bola no chão, começou o Estevão a aparecer mais, embora não tenha feito uma grande partida também, a gente até entende, né? Não dá, esse menino não dá para criticar. Esse menino tá acima da média, esse menino fez muito pelo Palmeiras, foi vendido, vai embora, tem 18 anos, vai para o Mundial, vai para o Chelsea. Então a cabeça do menino não é fácil. Não é, a gente sabe que não é. O time também. Você está à véspera aí do Mundial. Aí vai pegar um adversário que está jogando a vida, porque é a chance de passar na frente do Palmeiras, de brigar pelo título, contra um time que já está embarcando para os Estados Unidos para disputar um Mundial. Então, eu falo brincando, essa TPM, mas é verdade. Essa tensão pré-mundial aí não tem como. O cara está com a cabeça, já não está concentrado. E o futebol, principalmente o que aconteceu hoje, é concentração, é entrar ligado, entrar com a intensidade. Não foi. E o Palmeiras, a gente sabe que é forte disso, né? É muito forte nisso. Nessa intensidade, nessa entrega. E hoje não entrou. É aquele momento, e foi só 5 minutos, né? Os primeiros 5 minutos que custou os 3 pontos. Foi embora mais 3 pontos. Mas o problema todo não é esse, porque o time está indo embora para o Mundial, o time pegou um adversário que está bem treinado, um time que tem essa intensidade, que criou dificuldade para o Palmeiras. A gente até entende. O que não poderia ter acontecido é a forma que jogou, do jeito que jogou, com a escalação que jogou contra o Flamengo em casa. A derrota contra o Cruzeiro hoje, por isso que eu até relevo. Não vai nem fazer diferença, porque o Cruzeiro vem aqui, TPM, tensão pré-mundial, Flávio. Porque o Cruzeiro vem aqui no Allianz Parque, vai perder. O Cruzeiro vai ficar em 8º, 10º lugar do campeonato. O problema é o Flamengo, que está disputando com o Palmeiras, ponto a ponto, cabeça a cabeça. Você toma 2 em casa com uma escalação errada, com tudo errado que o Abel fez. Aí não, aí complicou. Porque daí uma diferença que estava 4 caiu para 1 e hoje já não existe mais. Hoje é a vantagem é do Flamengo, né? Então, assim, um erro nesse momento aqui custa caro. E é isso que o Palmeiras paga nesse momento. Mas, nesse momento aqui, a gente gostaria de ir embora para o Mundial líder da competição, né? Óbvio, claro. Seria ótimo o Palmeiras ir embora liderando o Mundial, com o brasileiro, com uma vantagem. Hoje a situação é a seguinte, a diferença que era 4 pontos a 2 rodadas, por um erro aí da comissão técnica, né? Que errou completamente no jogo contra o Flamengo, que era a primeira decisão do campeonato, a diferença que era 4 pontos virou 2, só para o Flamengo. Quer dizer, o Palmeiras perdeu 6 pontos nessas últimas 2 partidas, 3 para o Flamengo, que é o adversário direto, mais 3 agora para o Cruzeiro, que também é adversário direto, e o Palmeiras foi parar em 4º lugar com 22 pontos, perdeu as 2 últimas, e o Flamengo foi para 1º lugar com 24 pontos. Então, esse é o problema, né? Se o Palmeiras tivesse pelo menos empatado aquele jogo contra o Flamengo, hoje a situação ainda seria de um empate contra o Flamengo, de 22 pontos para cada lado. Mesmo com o Cruzeiro e o Bragantino à frente, mas esses times não brigam pelo título. Bragantino, que hoje está na frente do Palmeiras, Cruzeiro, que hoje está na frente do Palmeiras, não brigam pelo título. A briga é Palmeiras e Flamengo. E a gente deu mole. Deu mole no jogo de casa, por isso que eu estava lá, vi de perto aquilo lá, vi muitos erros, né? E por isso que a gente hoje está nessa situação de 4º lugar, mas ainda é só a 11ª rodada. Faltam, então, vamos lá, 27 rodadas. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa e a gente sabe que o Palmeiras é um time que vai brigar ponto a ponto. Deu essa vacilada agora. Eu acho que esse tal de Mundial aí, essa TPM aí, atrapalhou e está atrapalhando, a cabeça está lá. O Abel, no jogo do Flamengo, errou quando mexeu no time. Hoje não tinha o que fazer. 2 jogadores suspensos, mexeu no time, colocou o time do... Estou aqui, cheguei, estava só preparando umas coisinhas aqui, dando uma olhada em tudo que aconteceu desse jogo. E para a gente falar dessa derrota ruim, né? Ruim, a última derrota antes do Mundial, foi embora o Palmeiras, foi embora o Estevão, e a gente termina esses 11 jogos aí com uma derrota para o Cruzeiro, uma derrota para o Flamengo, 2 adversários direto pela liderança do campeonato. O Palmeiras cai para a 4ª posição. O problema de tudo foi aquele jogo contra o Flamengo, né? Que eu estava muito bravo. Hoje eu não estou bravo, não.
Mas aquele jogo contra o Flamengo eu estava muito bravo, porque aquele lá é que complicou todo o negócio. Time mal escalado, time mal mexido. Aí aconteceu aquele desastre lá de perder em casa para o Flamengo. Aí foi, né? Perdeu para o Cruzeiro agora. O Palmeiras tinha sequência. Bragantino fora de casa ganhou. Tinha o Flamengo em casa, que era a primeira decisão do campeonato. Perdeu. E depois foi contra o Cruzeiro e acabou perdendo também. O Palmeiras está de TPM. Estava falando isso depois do jogo. O Palmeiras está de TPM. É tensão pré-mundial. É isso que está acontecendo com o Palmeiras. Está de TPM, porque nos momentos agora que antecedem esse Mundial, a gente está vendo que as coisas deram uma mudada, né? Deram uma mudada. É TPM. TPM do Palmeiras nesse momento aqui que falta aí dias, né, para a estreia no Mundial. Mas primeiro eu quero agradecer vocês, tá? Chegamos aos 100 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Chegamos, batemos mais uma meta aqui no canal. Quero agradecer a todos que já estão aí. Quem não está ainda, que está chegando. Quem não se inscreveu ainda, que se inscreva. Muito bacana a gente bater essa meta tão rapidamente, antes de um ano, né? A gente já bate essa meta, antes de 11 meses, na verdade. Com 10 meses, quase 11 meses, a gente bateu a meta. Agradecer a todos vocês. E, ó, vou dar a camisa hoje, hein? Vou dar a camisa hoje. Não fica brava não, tá, amor? Vou dar a camisa pessoal hoje, que eu tinha prometido que era hoje, depois de bater os 100 mil. E tá aqui, ó. Vamos dar a camisa para vocês. Vocês estão bravos aí que o Palmeiras perdeu. Vocês estão chateados que o Palmeiras perdeu, mas não tem problema, tá de TPM. Nós vamos para o Mundial com força. Nós vamos falar sobre esse jogo ainda, que o Palmeiras deu uma cochilada, deu uma vacilada, sem a zaga titular. A gente vai falar sobre isso. Mas hoje vou dar um presente para vocês que estão bravos aí, vocês merecem, tá? Chegamos aos 100 mil com vocês. Agora tem camisa, vou assinar, vou mandar para alguém hoje aí. Vamos dar presente para vocês, que vocês estão bravos. Eu também estava bravo contra o Flamengo, mas hoje foi diferente. Hoje foi diferente. Hoje eu, o Abel, não tinha zaga titular, não tinha o Murilo, não tinha o Gomes. Primeira derrota, olha aí, o Lucas colocando para a gente, é verdade. Primeira derrota como visitante, o Palmeiras vinha forte, né, jogando fora de casa. No Brasileiro, era 5 vitórias seguidas. Precisa melhorar em casa. Tá ruim em casa, hein? É derrota para o Bahia, derrota para o Flamengo, empate contra o Botafogo. Em casa tá ruim, mas fora de casa tá excelente. São 6 jogos e 5 vitórias. Perdeu agora. Mas perdeu num vacilo. Numa desatenção no começo do jogo. Tinha 3 minutos de jogo, estava 2-0 para o Cruzeiro. O Estevão não tinha pegado na bola ainda. E não é só o Estevão, não, hein? Vários jogadores do Palmeiras tinham tocado na bola, já estava 2-0 para o Cruzeiro. Então, uma desatenção danada, né? Tomar 2 gols de bola parada. Há quanto tempo o Palmeiras não toma 2 gols de bola parada? E a falta foi, viu? Estava olhando o lance direitinho lá, o Abel reclamou, tomou cartão por causa da falta que deu o segundo gol. A falta foi. O problema não foi esse. O problema é que a bola toca aqui, ó, no braço do jogador do Cruzeiro, que eu não sei quem era. Não o que fez o gol. Quem fez o gol foi o Caio, né? Na zaga do Palmeiras, né? A gente tá cansado de acompanhar os jogos do Palmeiras aqui e essa bola por cima aí não entra. Aí entraram 2 hoje. Entraram 2, saíram 2 gols e depois foi isso também, porque o Cruzeiro foi aquele abafa, né? Foi aquele abafa do começo, abriu 2-0, acabou. O Cruzeiro jogou mais. O Cruzeiro chutou, fez 2 gols em 3 minutos, depois voltou a chutar a bola no gol do Palmeiras com quase 40 do segundo tempo. Quando o Abel mexeu no time, abriu mais o time, né? Tinha que ir para cima, não tinha outra alternativa. E aí o Cruzeiro veio no segundo tempo, dar 2 chutes na direção do gol, que nem acertou o gol. O Everton não pegou na bola. As 2 bolas que foram entraram, não tinha culpa, não tinha o que fazer, e não teve mais nada. Não fez uma defesa. O Cruzeiro no comecinho ficou um pouco a bola, e o Palmeiras controlou o jogo, foi para cima. O problema é que o gol tinha que ter saído antes. No primeiro tempo, o Palmeiras também não criou muita coisa. Isso que é verdade. O Palmeiras tomou os gols, demorou para reagir, demorou para se controlar no jogo, e aí foi chutar uma bola que o Cássio pegou, lembra, no canto direito, lá em cima, do Piquerez, já os 43 também do primeiro tempo. Demorou para encaixar esse time, demorou para acertar, depois o Giai chutou mais uma fora, e o primeiro tempo, realmente, o Cruzeiro começou, fez 2 gols, e o jogo depois parou por aí. O Palmeiras demorou para reagir. Eu achei que a escalação hoje do Abel foi boa. Podia começar com o Paulinho, né? Mas tudo bem.
Paulinho, sei lá o que acontece com o Paulinho, que não joga nesse time. Não sei se é reserva, não sei se está esse controle de carga, não sei o que acontece com o Paulinho, mas sei lá. Giai, Fux, Micael e Piquerez. Só trocou a dupla de zaga. Trocou porque os outros dois estão suspensos. Acho até que o Abel iria com o time titular, com a zaga titular, nesse último jogo antes do Mundial. Não foi possível, né? Não foi possível. E os dois até que não fizeram uma partida ruim, mas é esse negócio de encaixe de marcação, né? A bola parada é um posicionamento já pré-determinado, pré-estabelecido, treinado. E entraram duas bolas que normalmente não entram. Primeiro, então, o escanteio, que foi desviado no primeiro pau, estava sozinho, né? Estava sozinho, se desviou no primeiro pau, para o Caio Jorge entrar no segundo. Então, normalmente isso não acontece. Aconteceu. O Palmeiras está interessado em Ramon Souza, que cravou sobre sua chegada ao clube com um salário astronômico. Na última quinta-feira, o atacante Ramon Souza comentou sobre todas as especulações envolvendo o interesse do Palmeiras em seu futebol. O time de Leila Pereira busca um substituto de Estevão e chegou no Paraguai uma boa opção e já havia pensado em um salário milionário. O time do TV Foco, especializado em futebol, a partir de informações do portal, traz à tona as últimas novidades do Palmeiras. Isso porque Ramon Souza deixou os torcedores menos empolgados com as suas declarações e o desejo de permanecer na Inglaterra. Isso após circularem as informações de que Leila Pereira já estava preparando um salário de R$1 milhão por mês ao paraguaio. A verdade é que vi isso ontem nas redes sociais. Não me inteirei com nada, só vi nas redes sociais. A verdade é que sim, quero seguir na Premier sempre, disse o jogador. Vale lembrar que Ramon Souza atualmente joga no Nottingham Forest, que fez uma boa campanha na Inglaterra e ficou na 7ª colocação na Premier League. Portanto, se quiser um substituto de Estevão, Leila Pereira terá que buscar outra opção no mercado de transferência, já que a janela abrirá em agosto. A 11ª rodada do Brasileirão foi muito ruim para o Palmeiras, que perdeu a liderança da competição e, pior que isso, caíram para a 4ª colocação. No último sábado, o Bragantino venceu o Vasco fora de casa e passou o Verdão por 1 ponto, já o derrubando para a 2ª posição. Já no domingo, o Flamengo goleou o Fortaleza no Maracanã e passou o Palmeiras em 2 pontos, já caindo para 3. Por fim, o Verdão enfrentou o Cruzeiro em um confronto direto no Mineirão e com 2 gols de Caio Jorge, o time mineiro venceu a partida. Com o resultado, o Palmeiras terminou na 4ª colocação, 2 pontos atrás do Flamengo e 1 ponto atrás de Cruzeiro e Bragantino. E você, torcedor, o que acha da situação de Ramon Souza? Deixe sua opinião nos comentários.